Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos vivendo o mês de junho, tempo das festas juninas, que nos remete às danças de quadrilha, às guloseimas que se servem por ocasião dessas festas, quentão, quadrilha, pipoca e tantas outras coisas que nos são servidas nesses dias de festa. Mas nesse tempo atual nós estamos vivendo atipicamente essa época, pois não se vislumbra nenhuma festa nas escolas, nas igrejas, por conta do momento em que o mundo está passando. Mas nem por isso a gente deixa de lembrar o quão é importante essa festa no calendário da igreja, porque ela lembra os santos juninos. Primeiramente, São João, que foi quem iniciou essa tradição, né? A igreja introduziu a festa pagã, a festa católica, através de São João Batista, comemorando no seu dia 24 de junho, que lá no hemisfério norte se contemplava, se comemorava o solstício de verão, aqui acontece no inverno. Então, 24 de junho é a data comemorativa do dia de São João, o santo que hoje nós vamos comentar um pouco, refletir sobre essa figura tão importante na vida da igreja, na nossa vida de fé. Pois bem, São João Batista ele nasceu em uma cidade chamada Ain Karim. Ela distancia de Israel, mais ou menos, ela é localizada em Israel, melhor dizendo, e se distancia de Jerusalém, do centro de Jerusalém, mais ou menos uns 6 quilômetros. O pai de São João era o sacerdote do templo Zacarias, e a mãe de São João era Santa Isabel. O santo que foi consagrado desde o ventre materno é somente João. Os demais não tiveram esse privilégio. São João, desde a sua gestação no ventre de Santa Isabel, ele já foi dedicado, já foi consagrado a Deus. Por isso a sua importância na história da salvação, no Novo Testamento. Foi ele o precursor, né? Ele mesmo se dizia ser a voz que grita no deserto: aplainai os caminhos do Senhor, convertei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Depois dele, não houve mais nenhum profeta, ele foi o último dos profetas. E o seu nascimento se deu de forma milagrosa. Primeira história, né? Sua mãe, Santa Isabel, era de bastante idade, já era uma pessoa bem idosa, e ela tinha uma fama de que era estéril. Ela era conhecida como uma mulher estéril, devido à sua idade, nunca tinha engravidado. Zacarias, seu pai, também era de bastante idade. Eis que apareceu o anjo Gabriel um dia a Zacarias e disse: Zacarias, sua mulher Isabel ficará grávida e darás luz a um filho, o qual porás o nome de João. Zacarias duvidou dessas palavras do anjo Gabriel e por isso ele ficou mudo e assim permaneceu até o nascimento de São João. Pouco tempo depois, Nossa Senhora Maria Santíssima também engravidou. Ela também recebeu a visita do anjo, que disse que ela ficaria grávida e daria luz a um filho, o qual poria o nome de Jesus. Foi nesse mesmo tempo. Como que se dá a relação entre Isabel e Maria? Como nós sabemos, ou alguns não sabem, São João Batista ele é 6 meses mais velho que Jesus. Porque quando Nossa Senhora foi visitar Isabel, quando ela soube também, por anúncio do próprio anjo Gabriel, que sua prima Isabel estava grávida, ela foi visitá-la. Mas Maria estava apenas no início da sua gravidez. Isabel já estava no 6º mês. Então, portanto, São João é 6 meses mais velho do que Jesus. Daí se comemorar
a sua data de nascimento no dia 24 de junho, quer dizer, 6 meses antes do Natal. Nessa visita de Maria Santíssima, Nossa Senhora, sua prima Isabel, diz o versículo 41, capítulo 1 de São Lucas, que a parte da saudação de Isabel, quando avistou que Maria estava ali a visitando, tornou-se parte da oração da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o ventre do teu filho. De onde me vem que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Então essa parte tornou-se uma parte da oração da Ave Maria que a gente reza até hoje, né? São João, ele, quando adulto, assim como Jesus, o Evangelho não conta a vida de infância, nem de adolescência do menino João. E ele, quando adulto, ele foi morar no deserto para iniciar a sua missão, para rezar, fazer sacrifícios e pregar, para que as pessoas se arrependessem e modificassem de vida, para esperar aquele que viria salvar a humanidade. E ele vivia uma vida extremamente difícil, porque ele, na austeridade, no sacrifício, ele promovia o batismo das pessoas, um batismo de conversão no Rio Jordão. Quando surgiu Jesus, ele, então, a partir daquele momento, ele encerra a sua atividade e passa, então, Jesus a ser o protagonista de todas as ações daquele momento em diante. São João, por causa do seu carisma, muitos pensavam ser ele o Messias, porque ele tinha uma facilidade em pregar, todo mundo gostava, né, da sua pregação, ele cativava muitas pessoas e muitos achavam que ele era o Messias. Ele refutava isso dizendo, eu não sou o Cristo. Então daí surge desse impasse de pensarem que ele era o Messias, era o próprio Cristo, ele formulou 3 frases que ficaram famosas e que até hoje a gente lembra, né? A primeira frase é, eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Em seguida, quando ele avistou Jesus e apresentou Jesus ao povo, quando Jesus veio para ser batizado, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, é esse que tira o pecado do mundo, é esse que veio para tirar o pecado do mundo. E a última frase é quando Jesus pediu que João o batizasse, e ele disse, eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu o batize? Mas Jesus confirmou que ele o batizasse. E assim foi feito, João batizou Jesus. A prisão e morte de João Batista ocorreu porque ele denunciava muito os delitos, as coisas ruins, as coisas injustas que aconteciam naquele tempo do rei Herodes. Herodes Antipas era o rei fantoche de Roma, na Pérea e na região da Galileia. E ele denunciava essa vida adúltera de Herodes, além dos seus desmandos, né? Herodes, ele tinha como companheira Herodíades, que era sua cunhada. Portanto, uma união totalmente indigna, irregular, né? E João denunciou essa união indigna, né? Por isso ele foi preso e mantido na prisão. Também a vida desregrada do governo de Herodes. Então, tudo isso incomodou demais o Herodes, ele mandou que prendesse João, mas não tinha intenção nenhuma de matá-lo, de fazer nenhum sacrifício com ele, e apenas iria mantê-lo na prisão. Conta o Evangelho de São Marcos que Salomé, uma filha muito bonita de Herodíades, dançou numa festa para o rei. E o rei ficou deslumbrado com a sua beleza, com a sua graça, e disse a ela, tudo que pedires eu vou te dar, porque eu achei graça em você. Aí o que ela fez? Ela foi perguntar para a mãe dela, mãe, o rei quer que eu peça qualquer coisa que ele vai me dar. A mãe, como tinha ódio e raiva de João Batista, sabendo que ele estava na prisão e que ele
denunciava a situação em que elas se encontravam, pediu para a filha fazer o seguinte: peça ao rei a cabeça de João Batista numa bandeja. E é o que foi feito, né? João foi muito a contragosto do Herodes, não queria matá-lo. Até conta que ele, com tristeza, atendeu o pedido de Salomé, que na verdade era o pedido da sua mãe Herodíades. E foi servida então a cabeça de João Batista numa bandeja. A devoção a São João Batista, ela remonta de vários séculos e até hoje as pessoas o têm como o primeiro mártir da igreja e o último dos profetas. E realmente ele foi o último dos profetas. Depois dele não teve mais nenhum. Ele teve o privilégio de ser o único que contemplou na sua vida a presença da Santíssima Trindade. Ele pôde contemplar com olhos, ouvidos e coração essa presença da Santíssima Trindade. Quando ele batizou Jesus, quando Jesus saiu das águas, após ter sido batizado por ele, uma voz muito forte do céu, vinda do céu, o Pai: este é meu Filho amado, no qual coloco toda a minha complacência, todo o meu amor. Uma voz forte como um trovão, o Pai. O Filho é aquele que foi batizado, Jesus. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre Jesus. Então, por isso que São João contemplou pessoalmente a pessoa da Santíssima Trindade. Sua festa é comemorada no dia 24 de junho, como eu já falei, né? Ele é venerado como profeta, mártir, santo, precursor do Messias e arauto da verdade. Então vamos agora falar um pouquinho do simbolismo da imagem de São João Batista. Nós temos aqui uma pequena imagem, né? Pequenininha, não dá para a gente contemplar todos os detalhes que carregam, né, o simbolismo da imagem. Uma imagem maior, a imagem oficial de São João Batista, nós poderemos observar alguns detalhes, né? Primeiro, o primeiro detalhe, a túnica roxa, que aqui não dá para perceber que é uma túnica roxa, a imagem é muito pequenininha. Mas na imagem oficial, na imagem original, a túnica roxa, ela simboliza o martírio e o sacrifício, né, que João vivia, além da sua vida em jejum, que o roxo simboliza também um tempo de jejum. Ele se alimentava de mel e gafanhotos silvestres. A flâmula que João carrega, e nós não vemos nessa pequena imagem, mas ele carrega uma flâmula no bastão. Essa flâmula tem um dizer, uma frase em latim, est agnus Dei, que significa eis o Cordeiro de Deus. O bastão, em forma de cruz, é carregado na mão esquerda junto com a flâmula. Ele está sobre o braço esquerdo. Esse bastão em forma de cruz simboliza a prefiguração da morte que Jesus iria sofrer. E também o martírio de João, quando foi morto de uma maneira violenta e cruel. A cruz, eu já falei, o bastão em forma de cruz, né? Primeiro, simboliza o anúncio, o próprio Jesus, o Salvador da humanidade, e segundo, simbolizando também, como eu já disse, o martírio, que é a prefiguração da morte de Jesus. O manto vermelho, aqui não se percebe que é um manto vermelho, mas como eu disse na imagem oficial, na imagem maior, que tem um manto vermelho. É o mártir da justiça e da verdade. É o martírio da justiça e da verdade. Então, São João foi conhecido bastante por ser um mártir da justiça e da verdade. E o cordeiro? O pequeno cordeiro aqui aos pés de São João simboliza o próprio Jesus. Completa, então, a frase Ecce Agnus Dei, a frase em latim que simboliza eis o Cordeiro de Deus. Por tudo isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos grande admiração, grande respeito e veneramos bastante a figura de João Batista na nossa igreja. E devemos, sim, festejar e comemorar bastante a vida desse santo, tão importante na história da salvação. Porque foi ele o precursor,
ele que anunciou Jesus como Salvador do mundo.